Muito boa noite a todos e a todas, o nosso bom dia ou boa tarde, como é o nosso jargão aqui, não é? Do Teoria de Tudo. E estamos aqui na Casa Jesus Bom Pastor, na Terceira Légua, uma casa de retiro espiritual, uma casa importante para que você possa encontrar, se quiser, né, uma mensagem, uma palavra. E tem muita história para contar aqui, né? Em breve, novidades também. Nós estaremos lançando no ar dia 8 de próximo mês agora, não é? De maio, domingo, inaugurando a casa, a TV, né? Da Casa Jesus Bom Pastor, Casa Jesus Bom Pastor TV. Olha que legal. E agora aqui, né, em Sabe Caxias, no Teoria de Tudo, para falar sobre a sua história um pouco. São mais de 70 anos nessa comunidade, as irmãs pastorinhas também, trazendo aí esse trabalho de acolhimento. A irmã Albina Bosio está aqui ao meu lado. Acabamos de gravar, inclusive, né, algumas das suas mensagens que estarão na casa, na TV da casa, né, que nós vamos divulgar. E ela tem muitas coisas para contar. Essa é só uma das histórias, né, irmã? Prazer tê-la aqui no Teoria de Tudo. Fico muito feliz de ouvir. A sua experiência é magnífica, sim, para falar como se fosse uma radialista nata, inclusive. E conhecer alguns papas, inclusive, não é? Conta um pouco da sua história aqui nas pastorinhas, enfim, o que nós podemos dizer? Olá, seu Miguel. Antes de tudo, boa tarde, ou bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Então, é uma alegria também poder partilhar um pouco da minha vida, daquilo que Deus foi realizando também na minha vida. Então, eu me senti chamada para entrar nessa congregação quando eu tinha 14 anos. E eu me encantei porque as irmãs foram na minha cidadezinha pequena, lá de Fagundes Varela, e eu me encantei com a presença delas, porque elas estavam no meio do povo, elas brincavam conosco, e eu fiquei encantada e eu queria ser religiosa, mas quando eu vi elas, digo, é nessa congregação que eu quero entrar. E eu entrei aqui na Terceira Légua. E agora, depois de muitos anos, entrei no 55, e depois de muitos anos, estou voltando aqui. Parece que eu quero começar e concluir a minha vida aqui na Terceira Légua. Mas tenho muitas vivências, eu estou muito agradecida a Deus, porque Ele me oportunizou muitas experiências. Eu, ainda nova, eu fui fazer um noviciado na Itália, então eu pude conhecer vários papas, participar, conhecer várias cidades, e assim, né? E depois eu fui me dedicando à ação pastoral, também em várias comunidades, né? No Mato Grosso do Sul, em Porto Alegre, onde, né, eu fiquei alguns anos acompanhando as jovens, sobretudo as junioristas e depois as noviças, fui acompanhando. E fui mundo afora depois, trabalhando, atuando. Voltei, também fui para o Uruguai, fiquei 7 anos no Uruguai. Foi uma experiência maravilhosa que eu fiz lá, porque eu aprendi a trabalhar com o pouco. Porque lá eles é uma cultura secularizada, então não é que davam tanta importância para a religião. E então nós fomos trabalhando com pouquinho, com pouquinho, com pouquinho, e até que foi juntando, assim. Foi uma experiência bonita de crescimento, de trabalho diretamente com pessoas, de acompanhar as pessoas, né, no caminho da fé. Foi muito, muito importante aquilo que eu vivi lá. Depois eu voltei para o Brasil e também fiz 4 anos como provincial, então também eu fui visitando as comunidades, também assim, ajudando a viver
aquilo que nós somos chamados a viver na igreja. E foi uma experiência também muito bonita, de crescimento. E depois eu fui para a Itália de novo, onde participei da equipe geral, e ali eu pude andar pelo mundo, recebi da Madre Geral algumas missões, né? Por exemplo, quando eu fiquei 40 dias na Coreia, então lá, sem poder entender a língua, mas pude conversar com cada irmã, com cada comunidade. Foi uma experiência assim maravilhosa, porque eu aprendi a escutar sem entender muitas coisas. Mas tinha sempre uma irmã que compreendia o italiano, que ia traduzindo para as pessoas, mas foi muito, muito importante. E viajei para vários países também, como missão, uma missão na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, no México, e alguns outros países da América Latina, né? E foi muito importante para mim. Fui nas Filipinas também, que vi que alguns aspectos eram parecidos com algumas cidades brasileiras, mas onde as irmãs muito dedicadas na missão, nos colégios, no trabalho pastoral, nos trabalhos com os marinheiros, elas trabalhavam muito. Mas senti que eu enriqueci com essas experiências, e foi muito importante. E, ultimamente, trabalhei em Querência do Norte, onde também lá muitas celebrações, muitas visitas famílias. Eu acho que eu visitei umas 700 famílias lá, dos sem terra. E foi também uma experiência valiosa, porque a gente entra em contato direto com a vida das pessoas. E a gente fez aquilo que foi possível. Depois, a situação da minha saúde não colaborou mais muito, né? Tive dificuldade, caí, então eu tive que voltar. Estou voltando para a terceira légua, estou morando numa comunidade de 8 irmãs, todas com mais idade, né? Tem gente de 87 anos, de 85, mas tem só 2 com menos de 80. Então, eu estou muito feliz agora aqui, né? De poder dar minha colaboração com essa idade que eu tenho, com a experiência que eu tive, poder viver. E eu acho que os últimos anos da minha vida, com alegria. Olha, irmã, ouvindo aqui com atenção e com carinho esse resumo, né, dos tópicos da sua história, né, e interessante, né, de dizer que saber ouvir sem entender a palavra, mas entender, né, a emoção humana do mundo, né, e é bom que as pessoas saibam que a senhora está aqui na terceira légua com a sua mensagem também, com a sua lucidez intelectual, com o seu belo texto, que é maravilhoso de se escutar, tem uma energia muito positiva, e nós ficamos muito felizes até de estar com a senhora também aqui no Teoria de Tudo e fazendo esse trabalho. Considerando toda essa sua vivência nesse mundo que nós estamos vivendo, qual é a sua mensagem, né, cristã mesmo, como a senhora falou anteriormente, né, sobre Deus, sobre Jesus, para que as pessoas não se sintam perdidas, né? A senhora falou antes, né, que Jesus não vai nos deixar abandonados, né? Deus não nos abandona, mas muita gente parece que não acredita muito nisso mais. Né? Fala um pouquinho sobre isso para concluir. Então, o que eu poderia dizer? É importante para nós cristãos de fazer a experiência de Jesus. E a experiência de Jesus se faz acolhendo a sua palavra, mas deixar que ela penetre na nossa vida. Porque não só escutar com a mente, mas escutar com o coração. Se a gente mesmo fizer experiência com Jesus, a gente pode ir comunicando com os outros.
pode ir dizendo como é importante se encontrar com Jesus, como faz a diferença de a gente se encontrar com Ele e deixar que Ele nos ajude, que preencha a nossa vida, que nos ajude a sentir que não estamos sós, que Ele nos acompanha em todas as situações. Ele está. Não é que precisamos ser já perfeitos para Ele estar conosco. Ele só quer que a gente cresça com Ele a partir da sua palavra, a partir do ponto que nós estamos. Tá? Então, a mensagem é de escutar a palavra de Deus e se deixar transformar por ela. Se abrir o amor de Deus, se deixar transformar pelo seu amor. E amar os outros. Só isso. Irmã Albina Bósio, muito obrigado. Até a próxima aqui no Teoria de Tudo. Amém. Amém. Um instante só, já voltamos.